Olá, meus amores do oitavo ano. Matéria de hoje são figuras de linguagem. Bom, o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são figuras, estratégias, né, da língua portuguesa que deixam os textos literários, não apenas textos literários, né, textos em geral, de uma forma melhor, mais bonita às vezes, mais elegante, enfim, mais atrativa para o meu leitor em geral. Bom, nossa primeira figura de linguagem, né, de hoje é a antítese. O que significa antítese? Antítese é uma figura de linguagem que explora dois extremos, ideias opostas. Bom, nada com Deus é tudo, tudo sem Deus é nada, né? Bom, está bem uma bem oposta ao outro. De um lado eu tenho sim, de outro lado eu tenho não. Então, antítese é uma figura de linguagem quando eu tenho uma frase em que eu coloco uma coisa bem longe da outra. Bom, e a catacrese? Bom, a catacrese é uma figura de linguagem em que, na falta de uma palavra que não existe, uma palavra específica, eu coloco outra, por exemplo, dente de alho. Alho não tem dente, então acabaram que, com o tempo, ficou formalizado assim. Então, na catacrese é bem isso, na falta de uma palavra específica, mesmo sabendo que alho não tem dente, formalizou-se dente de alho. Então, como a gente sabe que alho nunca teve dente, ficou assim essa metáfora para suprir a falta de um termo específico na língua do portuguesa. Por exemplo, sua perna tem batata? Não, não tem. Mas tem o termo batata da perna. Cabeça do alfinete, braço do sofá. Então, esses termos que a gente tem são metáforas, claro. Eu sei que o meu sofá não tem braço, professora, mas aquilo ali que eu coloco a mão se chama o quê? Catacrese. Então, a catacrese, ela está aí para especificar, né, termos e palavras que faltaram, meio que faltaram palavras na língua portuguesa e nós tivemos que dar nomes, e os nomes são esses. O eufemismo. Eufemismo tem o S na própria palavra de suavizar. Suavizar uma expressão que, na verdade, não era tão legal. Veja bem aqui, meus amores, olha só. O nobre deputado faltou com a verdade. Na verdade, eu quero falar aqui, ó, que o carinha mentiu. Então, esse rapaz aqui, ele mentiu. Mas para não falar na cara dele, só você mentiu, eu falei, faltou com a verdade. Isso é eufemismo. Eu suavizei a palavra mentiu aqui. Então, quando eu uso um eufemismo, na própria palavra que tem um S de suavizar. Quando eu suavizo uma expressão que era muito forte, eu estou usando o quê? Um eufemismo, certinho? Então, o eufemismo é a arte, né? É uma figura de linguagem, quando eu tenho uma palavra muito triste, muito ruim, uma ofensa, eu substituir por uma que é um pouco mais agradável. Faltar a verdade é o quê? Mentir. Então, para não falar mentir ali na cara da pessoa, eu falei, faltou com a verdade, é um pouco mais agradável. Hipérbole é o eufemismo ao contrário. Eu faço o quê? Eu aumento. Eu nunca vi aí, né, assim, no geral aí, né, todo mundo fala assim, ó, morri de fome, estou morrendo de fome. Ele passou aqui em casa voando. Eu nunca vi, né, um ser humano assim voar, passando voando, passou a 200 quilômetros, a não ser em corrida, né, de carro, mas as pessoas passam a 200 quilômetros, passou lá em casa voando, né? Bom, ainda não vi. Então, olha aqui, ó, eu chego assim, né? Chego em casa morrendo de fome. Bom, que fome, hein? A hipérbole, né? Lembra do hipermercado, é muito grande, é a figura do exagero. Quando eu exagero, lembra aquelas pessoas exageradas, tá morrendo de fome, né? Tá, assim, passou a 1.000 quilômetros por hora, né? Então, assim, chorou litros, né? Chorou rios de lágrimas. Então, assim, essa figura do exagerar, né? Então, assim, quando eu exagero a minha expressão, aquelas pessoas pensam uma pessoa dramática, então tudo exagerado, ela está usando hipérbole. Ela lembra hipermercado? Ela hiper valoriza aquilo ali. Tudo bem, meus amores? Então, hiper lembra engrandecer algo que não é tão grande assim.
É o contrário do eufemismo. O eufemismo eu diminuo. Então, a hipérbole consiste no exagerar uma ideia que é grande demais. Quando eu falo, nossa, gente, a pessoa chorou litros de lágrimas por causa, ficou tão magoada que chorou litros, né? Chorou horrores, né? Chorou rios de lágrimas. O que é a metáfora? A metáfora é pegar uma palavra que não é do sentido real e colocar para outro sentido. Metáfora é pegar uma palavra que está fora do sentido usual dela. Quando eu olho para esse rapaz aí e falo, ele tem músculos de aço, não significa que os músculos dele sejam de aço. Eu estou fazendo a comparação implícita. O que é implícita, professora? O músculo dele é tão duro como se fosse de aço, mas eu não uso como se fosse. É porque lembra aço. O que é metáfora? É eu usar a palavra fora do sentido original dela. Não quero dizer que isso aqui é aço de verdade, é porque lembra aço, né? Ele tem características, é duro como parece que é tão duro como se fosse aço. Então, a metáfora é uma figura de linguagem quando eu pego uma palavra emprestada, porque a pessoa ela tem características parecidas. É se eu falasse assim, tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Não significa que a vaca na minha fazenda tem só a cabeça da vaca. É porque eu quero dizer o quê? Eu tenho vacas demais, né? Então eu conto só as cabeças, né? Tenho muitas vacas, muitas cabeças. É uma metáfora porque eu quero dizer assim, tem tantos e tantos e tantas vacas, né? Que, nossa, estou contando ali só as cabeças, professor. É a metáfora do quê? De vaca demais, nossa, nossa, é cabeça de gado. É só cabeça, professora, na verdade? Não, tem um corpo inteiro, viu, pessoal? Então, a metáfora é um emprego, né, de expressões com sentido figurado. O que é figurado? Lembra de figurinha, é uma imagem, né, uma comparação abreviada. O que é uma comparação abreviada? Não precisa de usar é como, veja bem, se fosse comparação, eu falaria, ele tem músculos como duros como um aço. A metáfora eu não preciso falar como um aço, aí é comparação. A metáfora eu falo músculos de aço, porque eu pego emprestado uma palavra para falar sobre a metáfora. São cabeças de gado, né? Então, ou seja, eu já entendo quando eu falo cabeças de gado que é a vaca inteira. Quando eu falo te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração, eu não peguei o sol lá no céu e dei para a menina. Ele não pegou o mar lá no céu e deu para a menina. Ou seja, o que, que representa o sol? Algo muito grande, deve ter sido um presente muito bonito, muito grandioso. Ele deu o mar para ela. O que, que é um presente tão grande quanto o mar aqui? É um presente muito grande, né? E ela virou o quê? Raio de saudade. O que, que é uma coisa? O raio é uma coisa muito rápida, então ela foi embora muito rápido, certo? Então, o que, que isso aqui é? Uma metáfora. Ele foi lá no céu, pegou o sol, tchá, deu na mão dela. Não tem como, professora. Tomou a mão da menina, mas, ou seja, um presente tão grande, tão iluminado como o sol. Pensa aí numa coisa equivalente. O que é um presente equivalente ao mar? Um presente bom, professor. Para tentar conquistar um presente bom, um caro, caríssimo, no mínimo, né? Bom, comparação. Comparação, estou comparando. Já na comparação, diferente da metáfora, eu uso palavras comparativas, igual a, como um. O carro dele é rápido como um avião. Então, comparação, ó, com. Dentro da palavra comparação, já tem o próprio com. Na metáfora, eu não preciso usar como um avião, músculo comum de aço. Eu falo, é músculo de aço, certo? Se fosse metáfora aqui, professora, eu falaria, o carro dele é um avião. Na comparação, eu comparo uma coisa com a outra. Comparação com de com. Tudo bem? Então, as próximas figuras de linguagem eu ensino para vocês depois. Fiquem ligados nas aulas. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula de redação. Beijo, meus amores.